Fala aí, meus amigos e minhas amigas, beleza? Eu sou o Bruno Moura e estou vindo aqui em mais um vídeo no canal Espaço da Bola para falar da volta do futebol. A Alemanha está sinalizando com a volta das partidas de futebol lá no país deles, pelo menos com portões fechados. Mas já, pelo menos, é uma sinalização da volta do futebol. O que isso significa? Eu vou repercutir aqui um pouquinho com vocês, vou falar os fatos, vou dar um pouco da minha opinião sobre isso e o que isso influencia no futebol mundial e principalmente também aqui no Brasil. Então fica ligado no vídeo até o final que tem muito aqui pra gente conversar, beleza? De primeira eu já peço pra vocês para se inscreverem aqui no canal se não forem inscritos, deixa o like aqui no vídeo também e segue a gente nas redes sociais. A gente tem nosso Instagram lá, né? Então vou deixar o link para você acompanhar nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, beleza? Também dá uma forcinha pra gente no nosso canal paralelo, Espaço da Bola Notícias, que eu vou estar trazendo muito conteúdo para vocês também, né? Enquanto isso a gente fica divulgando aqui esse nosso canal paralelo, né? Trazendo conteúdo aqui no nosso canal tradicional, beleza? Então, gente, vamos começar a falar logo das peculiaridades dessa volta ao futebol na Alemanha. Eles não estão fazendo tudo, né, às cegas, eles estão tomando todas as precauções. O que acontece? Alguns clubes da Alemanha já voltaram aos treinamentos nos seus centros de treinamento. Não é mais um treinamento em casa. Os clubes, por exemplo, o Bayern de Munique, ele está fazendo um treinamento revezando os jogadores. Eles pegam um campo, dividem o campo no meio e em cada metade fica um jogador fazendo um treinamento físico, técnico, para poder ir voltando ao ritmo de jogo, né? Então eles mantêm todas as distâncias, os jogadores já chegam no centro de treinamentos fardados, né, para o treino, não têm acesso às partes internas como vestiário, como alojamento, como refeitório. Eles chegam nos seus carros, descem, vão para o treinamento e voltam já direto para os seus carros para ir para casa. Então eles evitaram todo tipo de contato entre os jogadores. Então é uma precaução que os times da Alemanha estão tendo, né, já há algum tempinho, e a Alemanha está sinalizando agora com a volta dos jogos. Eles pretendem fazer isso agora na segunda metade de maio, então do meio de maio para o final pode ser que volte a Bundesliga. Eu ainda acho que seja um exagero, né, voltar tão cedo agora. Porque apesar de a Alemanha estar tendo um bom controle da pandemia, né? A Alemanha é o país, assim, dos países grandes que estão sendo afetados por essa crise, que tem muitos casos, é um dos países que tem a menor taxa de letalidade. Se não for o maior, né? Não tenho os dados agora, não vou também fazer a conta país por país. Mas é uma das menores taxas de letalidade da Covid-19, aproximadamente 3%. Isso significa que a Alemanha tem um controle muito bom dos seus pacientes, né? Então, quem se infecta na Alemanha tem os cuidados necessários, consegue evitar ao máximo ir ser entubados, ir para UTI em casos de emergência, né? A Alemanha deve ter um sistema de saúde muito bem preparado para atender todos os seus pacientes. Isso também pode ser um quesito histórico, né? A Alemanha pode ter um controle melhor sobre o seu sistema de saúde. Mas o fato é que a Alemanha está conseguindo enfrentar bem essa crise. Tanto é que não só o futebol, no comércio eles já estão tentando fazer maneiras de flexibilizar a abertura do comércio, tanto quanto o futebol. Apesar disso tudo, as pesquisas alemãs mostram que a maioria da população é contra a volta do comércio agora, contra a volta do futebol, porque eles ficam preocupados realmente com o crescimento desenfreado novamente dessa doença, né, na Alemanha, já que eles estão conseguindo ter um controle muito grande, faz medo que esse controle seja perdido e que o seu sistema de saúde entre em colapso. Então, muitas pessoas estão com medo dessa volta ao futebol, por isso tem que tomar todas as precauções possíveis como a Alemanha está fazendo realmente. Mas a grande maioria dos times já estão voltando aos seus treinamentos, né, aos pouquinhos, estão fazendo testes dos seus jogadores, estão investigando para ver quem está contagiado, para evitar o contato, né? Mesmo assim é um perigo muito grande para todo mundo, porque não só jogadores e comissão técnica estão envolvidos no dia a dia de treinamento dos clubes, não vão estar envolvidos na execução das partidas, né? Mas a verdade é que a Alemanha pretende sim voltar com o futebol. E
Se for para voltar, que seja em um país que teve desde o seu início um controle grande assim da doença, uma das melhores faixas de cuidados que se tem, né, que é a Alemanha. Então isso serve para todo o mundo observar como a Alemanha está fazendo, tomar as medidas parecidas com eles, né? Não só as medidas de segurança, mas também observar a curva da Alemanha e basear os dados alemães, né? Porque tem mesmo tendo sido um número de casos baixo, um número de mortes pequeno, tem sempre um pico. E aí os países têm que observar como a Alemanha está levando, né, esse problema e se basear também na Alemanha, tanto se der certo a volta do futebol, quanto se não der certo. A gente tem que considerar também essa possibilidade. Porque pode ser que o futebol volte, as atividades vão voltando aos pouquinhos e a doença se estabilize. Mas também pode acontecer o caso que eu falei, uma segunda onda de contágios, né? E a Alemanha perdeu o controle dessa situação. Isso tem que ser observado também por todos os outros países antes de tomarem uma decisão. Então vamos torcer, né, para que a Alemanha consiga contornar isso da melhor maneira possível, para que o futebol possa voltar também com toda a segurança possível para os atletas, para os torcedores, para quem estiver envolvido na execução de partida e no dia a dia dos clubes, no dia a dia do futebol também, que todos estejam bem protegidos. E que tudo aconteça da melhor maneira para que a gente possa enfrentar essa doença, essa pandemia. Além da Alemanha, outro país que está sinalizando com a volta do futebol é a Inglaterra. O Reino Unido não é um país que está nos seus melhores dias. O Reino Unido tem um número de mortes muito grande, ultrapassou inclusive a Itália no número de mortos, mas é um país em que já atingiu aquele patamar superior, o pico, e está numa descendente. Então os estudos estão começando para imaginar uma data para uma possível volta do futebol na Inglaterra. E se na Inglaterra eles não estipularam datas, né, outros países também sequer estão pensando na volta. Mas também, como vamos voltar um pouco para a Alemanha, para ter uma data da volta, ainda vai existir uma reunião entre os clubes e a Liga e a Federação de Futebol da Alemanha, porque essa sinalização da volta veio a partir do governo, né, não da Liga e não dos clubes. Então eles ainda vão determinar uma data, estipular uma data para que o futebol volte a ser realizado na Alemanha, certo? Então, se na Alemanha, que eles têm um controle bom, já passaram do pico e estão controlando aí a doença, ao que tudo indica, se até lá eles não têm uma data para volta, imagine nos outros países que tiveram situações caóticas muito maiores, imagine aqui no Brasil que a gente sequer chegou no pico ainda. Então já dei a deixa aqui para o Brasil, né? Vamos falar de um time aqui no Brasil que já voltou aos treinamentos, o Internacional. Com todos os cuidados que eu falei dos clubes alemães, né, tomando como exemplo, o Internacional voltou com os seus jogadores, chegando já prontos para o treinamento no centro de treinamentos, fazem os exames rápidos lá para detectar algum sintoma da doença. Se eles estiverem bem, se estiverem aptos, vão para o campo de treinamento com espaço amplo, né, com a quantidade de pessoas reduzida, sem acesso às partes internas do clube também, treinando cada um no seu setor lá isolado, para poder pelo menos voltar aos treinamentos, voltar ao ritmo. Então o time do Internacional já voltou aos treinos, mas apesar disso não existe nenhuma sinalização, sequer no Brasil, para a volta das competições esportivas. E realmente não faz sentido para que a gente volte os jogos agora no Brasil, porque realmente a gente está agora vendo o nível de ataque que essa doença teve aqui no Brasil. A gente está vendo agora o tamanho do contágio. Agora a gente está podendo testar, principalmente aqui em Alagoas, a quantidade de testes está aumentando muito e por isso a quantidade de pessoas confirmadas com a doença está crescendo bastante. Muito rápido. Então, gente, fica aqui, para finalizar aqui esse vídeo, para encerrar aqui, o Brasil não tem ainda sinalização nenhuma para a volta do futebol, pelo menos hoje, né? Até onde eu gravei esse vídeo não vi nenhuma sinalização com a volta das competições, né? De maneira imediata ou nesse mês, ou sequer em junho. Vamos ver aí nos próximos dias. Fica ligado que eu vou estar trazendo mais informações aqui sempre, beleza? Então vamos finalizar aqui esse vídeo.
Agradecendo aqui a todos vocês por estarem acompanhando aqui o nosso canal e convidando mais uma vez a se inscrever aqui para acompanhar o nosso conteúdo e também seguir as nossas redes sociais. Beleza, gente? Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo da gente. Falou, galera!